Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco. Hoje vamos falar sobre a autonomia da mulher no parto, um dos pilares centrais de uma assistência humanizada e respeitosa ao nascimento. Para isso eu convidei a advogada, especialista em violência obstétrica, Gabi Sali, para bater um papo comigo aqui e com vocês, né? A segunda parte dessa live também é muito especial. Eu convidei a vice-presidente do CRM de Minas Gerais, doutora Cláudia Navarro, para fazer uma reflexão comigo aqui um pouco filosófica sobre bioética médica no parto. Para quem não sabe, bioética cuida dos aspectos ligados ao tratamento ético da vida, né? Num país vice-campeão mundial de cesarianas, num país onde muitas mulheres vivem experiências negativas de parto e sofridas, né? Eu acho que vai ser um bate-papo muito especial, né? Eu conversei com você, né, aquela nosso primeiro encontro, né? Eu falei, pô, acho que depois a gente tinha que falar sobre a autonomia da mulher no parto, né? Assim, e aqui é parto hoje, é para falar especificamente desse tema, tanto correlacionado à autonomia quanto às questões de bioética e tal. Eu acho que vai ser muito legal esse jogo aí, esse encontro duplo. E eu queria que você falasse um pouquinho, Gabi, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho na abertura em relação aos pilares de uma assistência humanizada, né? Por que a gente está tratando desse assunto? Porque é um pilar central, para mim, o pilar mais importante, um dos pilares mais importantes, né, de uma assistência humanizada ao nascimento. Mas antes de conversar com a advogada, antes do parecer jurídico sobre esse tema, eu sei que você acabou de falar que você é mãe, né? E você é uma mulher brasileira que teve partos normais no Brasil, né? Que é o país da cesariana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da autonomia da mulher, né? Aí agora a mãe, a mulher, né? Numa experiência positiva de parto. Assim. Antes da gente entrar na parte jurídica, eu queria que você fizesse um breve relato um pouco de como você vê, qual o tamanho da importância da autonomia da mulher para uma vivência positiva do parto. Tá. Isso é importantíssimo. Eu acho que é o seguinte, que uns anos atrás, quando a gente ainda tinha esses grupos de Facebook e tal, eu discutia isso lá, né? Se perdeu isso, né? No Instagram, infelizmente, não tem aqueles grupos que eram super ricos. A gente estava discutindo uma vez uma coisa muito bacana, que era o seguinte. A pergunta era essa. A pergunta era assim, para mães que têm mais de um filho e que os filhos nasceram de experiências diferentes de parto. Experiências com violência, com falta de protagonismo e tudo, e outra experiência, uma experiência feliz, uma experiência de escolha, de autonomia. Né? Você acha que o seu filho, que nasceu num parto violento, é diferente da pessoa que nasceu num parto amoroso, respeitoso e tudo? Quer dizer, essa era uma pergunta até filosófica mesmo, né? Quer dizer, partos violentos criam pessoas diferentes do que os partos respeitosos? E aí foi assim, uma discussão acaloradíssima com mulheres sensacionais. Uma estou até aqui, nos vendo e tal. E a conclusão que a gente chegou, Emerson, é o seguinte, é que hoje no Brasil, o processo para que a gente consiga um parto respeitoso é um processo de tanta dedicação, que existe tanta firmeza de caráter, que exige tantas coisas na mulher, que o processo em si, da busca por um parto respeitoso, é um processo que nos qualifica para a maternidade, de uma forma ou de outra. Então, aquelas mulheres que tinham tido histórias partos roubados, né, cesáreas enganadas, ou por coerção e tudo, né, ou por falta absoluta de informação, quando vieram buscar para outros filhos partos respeitosos, né, e aí estudaram, e aí discutiram, e aí se dedicaram, ou economizaram, enfim, né, fizeram os esforços que estavam nos seus alcances, assim, essa transformação, ela é algo tão visceral, sabe? Que nos transforma em outras mães.
sabe? Então, quer dizer, hoje a ciência ainda não provou, né? Se aquela ocitocina lá, né, do parto lindo, né, na banheira, com a música tocando, com a sua família, se aquilo é suficiente para você fazer uma pessoa mais, produzir uma pessoa mesmo, né? Para você ter um bebê mais empático, né? Mais, enfim, mais feliz ou qualquer outra coisa. Nós não temos ainda ciência para provar isso. Mas que nós temos uma mãe mais apta, sabe, a brigar por aquele bebê, isso eu não tenho a menor dúvida, sabe? Eu não tenho a menor dúvida que o meu caminho pelos partos, não só os meus, mas das outras mulheres, foi, assim, definidor da mãe que eu sou, sabe? E hoje que eu sou mãe de uma menina, que eu custei a ser, né? Porque eu tive um menino, depois outro menino, depois outro menino, né? E aí eu vejo a importância disso ainda de uma maneira ainda mais escandalosa, assim. É. E porque você falou aí, abordou um lado, né, que o Michel Odan defende isso, né, assim, que o nascimento, né, que o nascimento violento, o nascimento traumático pode levar marcas para uma vida inteira, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Gabi, sobre essa construção. Até aí você falou um pouquinho depois que nasceu, né, assim, o que transformou essa mulher em uma experiência positiva. Mas a mulher ter autonomia de fazer as próprias escolhas, de escolher o próprio destino em relação ao nascimento dos seus filhos, é fundamental, né, para uma experiência positiva de parto, né? Assim, eu vejo isso como não é um pilar da humanização à toa, né? Assim, acho que isso é muito importante, né? Trilhar um caminho você fala muito isso, né? Trilhar um caminho de se responsabilizar, de se informar, né? de buscar informações e dialogar com as pessoas que vão cuidar de você, né? Assim, no Brasil a gente está muito acostumado a delegar ao cuidador, né? E nessas situações delegar ao cuidador médico, né? Assim, diferentemente de outras experiências que nós temos com o médico, seja numa doença, seja num infarto, seja num câncer, que quase que 99% das decisões é puramente médica e científica, né? O parto precede a tudo isso, né? O parto não é isso? Então, espera um pouquinho. Eu não sei, eu não acho que existe nenhuma decisão sobre o nosso corpo, e aí estou falando de mim, de você, né? Ignorando que você é médico, como pessoa que seja puramente técnica. Não existe. Todas as decisões que a gente toma com relação ao nosso corpo, elas são eminentes, elas têm a ver com as nossas crenças, elas têm a ver, né? A gente no direito tromba com isso. Quando, por exemplo, uma pessoa que por crenças científicas se nega a tomar uma transfusão sanguínea e tudo mais, enfim. Mas isso é assunto para outro dia. Hoje nós estamos falando de parto. De parto. Mas... Então, assim, eu estou para te dizer que eu até acho, né, que a autonomia da mulher, ela não é nenhum pilar da humanização. Eu acho que ela é uma premissa. Não existe humanização sem autonomia da mulher. Não adianta. Não adianta você pegar aquela mulher... Porque o que acontece não tem negativa de episiotomia, não tem método não farmacológico, não tem nada, sabe? Que sobrepõe a isso. Que console, vamos dizer assim, né? Uma mulher que não escolheu, sabe? E eu te provo isso com a minha experiência de escritório, Emerson. Eu já recebi mulheres no escritório que falavam assim, mas eu pedi uma cesárea e ele, né, assistência, quem quer que seja, né, e ele falava para mim assim, não, você tem que entrar no chuveiro. Eu falava, não quero chuveiro, sabe? Eu quero que corte minha barriga e tire esse bebê, sabe? Então, é claro que a gente está usando um exemplo extremo e tudo, né? Mas a autonomia ela é uma premissa. Sem autonomia, não é que esse banco fica manco, não, sabe? É que não existe banco, sabe? Que não há onde a gente se apoiar. Não há como você defender que existe humanização quando você toma para si as decisões sobre o corpo de outrem, né? Não tem jeito da gente fazer isso, né? Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde ela considera a violência obstétrica
né, uma violação dos direitos sexuais das mulheres, né? Porque se você ouvir as narrativas e tratar da sensação de impotência que as mulheres têm em partos violentos, as narrativas são muitíssimo parecidas com narrativas de estupro, de assédio, de estupro, de importunação sexual. São muito parecidas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a autonomia é uma premissa. É assim, vamos conversar sobre humanização? Então tá, então vamos conversar sobre quem é essa mulher, o que ela quer, que nível de informação ela tem, né? E o que ela consegue decidir com isso, né? Perfeito, perfeito. Ô, Gabi, e falando de autonomia e falando de diálogo e de comunicação entre a mulher e os seus cuidadores, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do plano de parto nesse diálogo, assim. Fala um pouquinho sobre a sua visão, assim, dessa ferramenta super simples, né? Eu falo há muito tempo, já disse várias vezes aqui, né? O plano de parto é para ser abraçado pelos cuidadores e não ficar inseguro com ele, né? É uma ferramenta de aproximação e não de distanciamento, né? Deveria ser, né? Mas a gente está no Brasil, um país em transformação, a gente entende isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu olhar jurídico, assim, sobre o seu olhar do direito e tal, você que cuida dessas mulheres, né? A importância disso ficar mais claro, né? Assim, depois eu vou te perguntar o outro lado, né? Sobre como médico também deixar as coisas claras do ponto de vista das escolhas, né? Fala um pouquinho sobre a sua visão da importância do plano de parto em se tratando de autonomia da mulher. Não, eu sou da fanfic do plano de parto, você sabe, é das antigas essa história do plano de parto. O plano de parto do João, acho que, nossa Deus, ele era alguma coisa assim lá dos primórdios, né? E o que é o plano de parto? O plano de parto é um contrato, né? Ele é o que no direito a gente chama de exteriorização prévia da vontade. O que é isso? Olha, eu vou estar numa situação que de alguma forma para mim, por alguma razão, ela é extrema e pode ser que lá eu não consiga decidir como eu estou decidindo agora, né? O testamento vital também é um exemplo disso. Então, eu estou agora aqui, calma, consciente, sem contrações, sem dor, né? Fazendo as escolhas que eu entendo serem melhores para mim e para os meus filhos, ou para o meu filho, ou para os meus filhos, né? Qual que é a importância do plano de parto? A primeira é o seguinte: não tem jeito você escrever um plano de parto sem você estudar, sem você conhecer, né? Não só estudar o que é uma episiotomia, o que é ocitocina, se você quer ou não cesárea, se você quer ou não parto, se você aceita ou não anestesia, né? Não só estudar isso tecnicamente, mas conhecer, né? Fazer uma reflexão sobre você mesma. E um plano de parto ideal é aquele que é exaustivamente discutido com assistência, né? É claro que essa é a realidade, mas não é de poucas, não, é de pouquíssimas mulheres no país. Pouquíssimas, né? Porque primeiro que nós temos a maior parte dos partos no Brasil acontecendo no SUS, né? Então, obviamente, SUS quer dizer em plantões, né? No SUS você não tem o seu médico, como se tem na rede privada, né? E ainda que, né, na rede privada, só com equipes especializadas em partos humanizados alguém consegue, de fato, hoje ter um plano de parto, né? Um plano de parto discutido e acolhido, né, hoje no Brasil. Mas falando dessas mulheres, é imprescindível, né, para quem tem essa oportunidade, esse luxo, que se discuta o plano de parto com assistência, discuta as possibilidades. Você tenha certeza que o que você está planejando é possível. E quando não for possível, que exista um plano B e que todos estejam confortáveis com esse plano B, né? A assistência ela também tem que estar confortável com o plano de parto, né? Se eu te apresento um plano de parto, o meu plano de parto, lá no seu consultório, vou lá no Instituto Nascer, olha, Emerson,
Vai nascer o quinto bebê, Salite, Pimenta aqui, e aqui está meu plano de parto. Mas, Por alguma razão, tem alguma coisa lá que te agride, que te constrange, que você entende que não é da sua assistência, né? Você também tem que ter essa liberdade de abdicar dessa assistência, né? É um perfeito. contrato onde todo mundo, né, tem que ter condição de cumprir a sua parte, né? Essa transparência que é dada, né, por um plano de parto. Isso é maravilhoso. Eu defendo que todas as mulheres, inclusive as que vão ser assistidas pelo SUS ou em plantões de hospitais privados, façam plano de parto. Ali ela está declarando as vontades dela, né? Agora, é óbvio, né, que ela está declarando as vontades dela para alguém com quem ela não discutiu aquelas vontades, né? Para quem ela não conhece, né, a metodologia de trabalho, não conhece, não sabe nem, inclusive, se essa pessoa trabalha segundo as evidências científicas, né? Então, é claro, todo mundo tem que fazer plano de parto. Se você tiver a chance, protocole o seu plano de parto antes do nascimento do bebê, se o seu bebê for nascer em algum tipo de plantão, protocole o seu plano de parto lá antes. Se você tiver chance, peça uma reunião com o diretor técnico da maternidade, né, com o diretor clínico das maternidades. É possível fazer isso. Mas é uma realidade mais dura, né? Porque eu também vejo isso, assim, o plano de parto como essa ferramenta de comunicação. Eu acho que eu também acredito que o plano de parto, na verdade, Gabi, ele tem muito mais uma razão, a razão do plano de parto em países onde as mulheres têm bebês em maternidades sem o seu próprio médico, onde ela confia na maternidade, tal. A lógica de você ter um plano de parto, ela é muito grande nesses locais, né? Assim, você vai ganhar bebê. Quando você não conhece o seu obstetra, talvez comigo, né? As minhas fazem plano de parto há 10 anos, mas eu encontro elas 9 meses. Eu já conheço aquele pensamento daquele casal e tal. Claro que chega ali na hora na hora do parto, ainda toda a equipe faz uma revisão dali do plano de parto, mas a gente já conhece, pô, a doula já atendeu, a enfermeira já atendeu, eu já conheço, um lembra o outro e tal. Mas imagina, eu dou sempre o exemplo de um colega que trabalhava em Nova York, ele falava, Emerson, imagina aqui sem plano de parto. Eu atendi agora às 9 horas um parto de uma chinesa, às 10 de uma americana da região central dos Estados Unidos, a outra uma árabe, e entendeu? Toda hora uma pessoa de uma cultura diferente, assim, como cada uma lida com as sensações, o que a dor é para uma e é para outra, o que o corpo, a nudez e tal. Ele estava falando sobre essas reflexões, sabe? Como ajuda demais a gente aqui, porque eu estou aqui no plantão, a mulher de Nova York, ela não, raríssimas exceções, ela vai contratar um médico particular e tal, ela confia na instituição, né? E é justamente o oposto. No Brasil, a gente acaba encontrando o plano de parto com aqueles profissionais que já conhecem aquele casal e muito pouco numa relação com os cuidadores de plantão, né? Assim, e é sempre um medo, né? Tem muitos colegas aqui que vão assistir obstetras e tal. Eu já conversei isso muito sobre os colegas que estão na linha de frente no plantão, né? Assim, principalmente nesse momento de transição. A mulher brasileira é um pouco amedrontada ou insegura em relação a passar por algum procedimento desnecessário, e aí você se defronta com uma mulher que você não construiu esse elo de confiança, né? Assim, então é uma questão que é aflitiva também para o outro lado do cuidador, né? Mas a gente entende como sendo uma ferramenta muito simples, né? Muito simples e que pode aproximar muito de um cuidado com mais autonomia, com mais respeito, né? Eu acho que plano de parto, poxa, né? Somos fãs do plano de parto em todas as esferas, principalmente para quem vai ter bebê em maternidades com a equipe de plantão ou no serviço público, né? Que se fale mais sobre isso, né? Então, o plano de parto é uma ferramenta totalmente conectada com a autonomia da mulher. Ô, Gabi, mas existem limites em relação, do ponto de vista jurídico,
né? Existem limites em relação à autonomia da mulher? Fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa coisa do direito da mulher. Essa coisa, eu até vi uma resolução lá de 2019 falando dessa coisa do abuso do direito da mulher sobre o feto que está ali dentro e tal. Fala um pouquinho Ah, sobre isso, assim, até onde vai isso, sobre o olhar do direito. tá. Essa resolução é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Você está me dizendo aí que é de 2019, eu achava que era até um pouquinho mais velho. Mas, enfim, né? Ela é fruto, né, de uma contracultura, né, reacionária, eu entendo isso, né, diante dessas últimas conquistas aí, né, do movimento de mulheres nessa luta contra a violência obstétrica e a autonomia da mulher no parto, né? Da mesma forma que a gente teve aí no ano que passou aquela confusão com aquele retrocesso é, com, com relação ao direito das mulheres ao aborto legal, né? Essa, essa, essa resolução do CRM, ela tratava exatamente disso, de uma tentativa, né, de tratar as mulheres como invólucros de bebê, embalagens de bebê, né? E partindo do pressuposto que é, na minha opinião, Emerson, algo 100% até assim, até surreal, né? Que existe alguém, né, mais interessado na saúde e na vida de um bebê do que os próprios pais. Ou, se você for levar em conta, a própria mãe, né? Então, quer dizer, é uma resolução que se propõe a proteger os bebês das mães, né? E que vem, né, naquele contexto que a gente acompanhou, qualquer pessoa que militou pró-parto humanizado nesses últimos anos, assim, né, numa discussão muito rasa, né, que se tinha muitas vezes quando se falava, olha, mas essa mulher, eu encontro isso até hoje nos processos, eu tenho até constrangimento de dizer, mas essa mulher queria mais um parto do que o filho, né? Essa mulher pensou mais é, 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 na música ou em ter o neném em pé do que no seu próprio bebê, né? Isso não existe, né? Primeiro que a gente tem conhecimento de que o que a gente chama hoje de parto humanizado é o parto segundo as evidências científicas, né? É o parto que está apoiado na melhor ciência, né? E com isso, né? E partindo de uma premissa para mim que é indubitável, que é que ninguém quer mais a vida dos bebês, né, daquele feto, daquele bebê que estava na barriga dela, do que as próprias mães, né? A resolução, para quem não sabe, diz isso, diz que a autonomia da mãe, da mulher, da parturiente, ela está limitada, né, pelas, ela está limitada pela, pelas escolhas técnicas que possam ser feitas para se salvar a vida ou ter melhores resultados para os bebês, né? De novo, a gente sendo tratado aí como caixa, né? É um pouquinho, é um pouquinho deprimente. É. Mas falando da autonomia da mulher, porque, né, e dos seus limites, porque sim, eles existem, né? Óbvio que eles existem, e eles existem em diversos graus. A gente já falou de um limite aqui, né? A gente já falou do limite da assistência. A gente falou que, olha, eu posso vir aqui e apresentar o meu plano de parto para você e você pode dizer, não, Gabi, essa assistência eu não faço, né? Então, você pode, você tem essa autonomia, né, do seu trabalho, né? Agora, independentemente disso, é o seguinte, qualquer escolha que está no plano de parto, ela é condicionada ao dever do médico, né? O dever que ele prestou, enfim, prestou juramento e tal, que é o dever de preservar a vida e a saúde, né? Então, por que um plano de parto tem que ser amplamente discutido? Porque, primeiro, né,
ele tem que estar fixado, né, baseado em escolhas com uma boa ciência, vamos dizer assim, né? Não dá para um plano de parto que tem cláusulas que significam má ciência, ele não pode ser acatado, obviamente, né? E o compromisso do médico com a manutenção da vida e com a saúde, ele é além do plano de parto, né? Então, ele tem que ser amplamente discutido, porque todas as mulheres têm que estar conscientes de que aquilo é um plano, né? E que os planos mudam, né? E que a maior parte de nós não se conhece enquanto parturiente, e que nós não temos como prever uma série de eventos, né? Durante o parto, durante o trabalho de parto e tudo mais, né? Então, é uma carta de intenções, né? Que devem ser respeitadas e que não devem ser desconsideradas por motivos levianos, né? Mas, num confronto entre o que está escrito no plano de parto e a vida ou a saúde, não há a menor dúvida de qual é o compromisso da assistência, né? Sendo ela médica, sendo ela de enfermeiros obstetras, enfim, de qualquer... Perfeito. Perfeito isso, Gabi, que você acabou de falar. Eu acho que isso é muito importante que a gente escute isso de você, vindo de uma advogada que trata desse tema, porque a medicina não é matemática, entendeu? O 2 mais 2 na obstetrícia, às vezes não é 4, entendeu? E as escolhas, elas podem sim levar a um caminho de um desfecho inseguro ou não planejado? Pode, tanto das decisões médicas, científicas, quanto de decisões que têm a ver com respeito e tal, né? Eu dou um exemplo simples. Na gestação até 41 semanas, o risco de óbito fetal inesperado vamos lá, 0,1%. Acima de 41 semanas, até 42, isso dobra, mas dobra para 0,2. Né? Tudo bem? Você se sente bem com essa... Ok, beleza? Aguenta, tranquilo? Tá. Tem casais que falam, não, eu quero induzir o parto e tal. Tem casais que falam, não, eu quero fazer uma vigilância aqui do bebê e tal. E acima de 42 semanas, acho que é 0,6, alguma coisa assim. Tudo bem? É isso? Né? Mas um evento adverso nesse percurso, né? Isso precisa estar muito claro, né? A gente estava conversando agora no Instituto recentemente sobre isso, tem alguns textos que nós entregamos ali no pré-natal que fala sobre essas questões, né? Então, a importância de documentar isso do ponto de vista do cuidado médico, deixar isso muito claro, né? Assim, os textos no Instituto foram surgindo de acordo com a necessidade que a gente ia vivendo, sabe assim? Eu sempre conduzi mulheres com bolsa rompida e respeitava aquelas mulheres que optavam por esperar, ciente dos riscos e dos benefícios, que eu explicava para ela. Até um dia que uma ficou chateada, porque o bebê foi para o CTI e o médico do CTI falou que a culpa era do Dr. Emerson. E aí? Alguém disse isso para ela. E ela ficou 2 anos triste comigo, até ela engravidar de novo, tá um pouco mais madura, e entender, né, tudo ali. E a partir desse evento, nós temos um texto que explica sobre isso e tal, né? E que hoje tem pedido até para que elas, quando elas tomem essa decisão, a partir de agora, a gente acabou de mudar isso, né? Que ela assine também, que ela e o marido dela, que a gente assine ali junto àquela decisão. A gestação que em vias de prolongamento, a cesárea anterior, a mulher que bolsa rompida 1, 2, 3 dias. Né? Estou dando alguns exemplos aqui, né? Que são coisas passíveis de serem dialogadas ali no pré-natal, né? Então, porque a gente tem essa preocupação, assim, um evento adverso, catastrófico, ele pode acontecer, né? E como lidar com isso quando as escolhas saíram um pouco, né? Eu vou conversar aqui com a doutora Cláudia. Disse eu tive que ligar para ela, um atrito entre o marido e a mulher. Um queria uma coisa e o outro queria outra coisa, né? Eu achei lindo que ela falou, Emerson, mulher. Assim, né? Assim, não é uma indicação absoluta de cesariana, é uma indicação relativa, mulher. Mulher, se você não sentir seguro, tudo bem, pede para sair, troca de obstetra e tal. Não era nem mulher nem homem, era sua, né? Exato. Né? Então,
Então, acho que é muito legal a gente falar sobre isso. E para finalizar essa participação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela discussão imensa que teve, né? E eu gosto dessa provocação, dessa coisa da autonomia da mulher em escolher o parto normal, né? O que a Janaína Pascoal fez o favor lá de colocar nos holofotes a discussão entre a mulher brasileira poder também fazer escolha, né? É o país da cesariana e ela falou que estão vivendo a ditadura do parto normal, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Até porque eu faço uma crítica, Gabi, há algum tempo já, até do próprio movimento da humanização, entendeu? Assim, quando a mulher opta por um parto com 2, 3 cesarianas anteriores, domiciliar pélvico, e a bolsa rompeu tem 3 dias, sabe? Existe um aplauso, um apoio, essa mulher está muito empoderada e tal, né? Ciente dos riscos, porque tem risco, essas escolhas têm risco, né? E quando a mulher opta por uma cesariana, né, de forma consciente, de alguma forma, o olhar de respeito. Agora, falando um pouco do nosso grupo, né, do nosso olhar. Crítica também. Exato. Que autonomia é essa, entendeu? Que autonomia é essa? Claro que tudo bem, a gente no Brasil oferece uma cesariana, né, ilha paradisíaca no Caribe, como diz um amigo, e parto normal, né, Vietnã, né? E aí você, desculpe os países aí, né? E aí a gente coloca a mulher para escolher, entendeu? Assim, espera um pouquinho, né? Então, aqui tem parto normal inglês, parto normal holandês e tem a cesariana. Aí você pode escolher, né? Tudo bem, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente finalizar essa sua participação, assim. Fala um pouquinho sobre isso, essa coisa da autonomia da mulher no parto e nas escolhas do parto, né? E a autonomia da mulher na cesariana. Nós estamos, eu tenho para mim que é o seguinte, sabe aquele momento que a gente não sabia, sabe aquele peixe que não sabia que morava dentro d'água até ser tirado d'água? Nós estamos vivendo esse momento, né? Nós estamos presenciando a história, nós estamos fazendo a história, né? Nós estamos mudando a história da obstetrícia no Brasil. Nós todos, eu, você, a Mariana Quaresma que está aqui, a Bel Cristina que está aqui, a Karine Brugger que está aqui, sabe? A Nina que apareceu aqui, a Valentina que está aqui, enfim, cada um de nós que está aqui interessado, gente, sinceramente, né? Essa hora na segunda-feira, né? Nós estamos mudando a história de parto no Brasil. E é uma revolução mesmo, né? É uma revolução, assim, no sentido sociológico, clássico, é uma mudança de paradigma de uma forma muito contundente. E as revoluções cometem erros, né? Elas cometem arbitrariedades, né? Elas são radicais por natureza. E nós somos, né? Muitas vezes cometemos erros, somos radicais, né? E excessos, né? Eu, de vez em quando, queria encontrar com a Gabi, de 10 anos atrás, e falar assim, menos, sabe? As coisas vão acontecer, tenha um pouquinho de paciência, sabe? Então, essa autocrítica, essa visão para nós mesmos, Emerson, eu acho que ela é a primeira parte, né, do movimento crescer de uma forma ainda mais sólida, ainda mais respeitosa, né, com alicerces, de fato, amparados no que é premissa, que é a autonomia da mulher. Por que acontecem essas coisas? Por que a fulana que optou por uma cesariana, né, é uma mãe de segunda classe, né, essas coisas e tal? Entre outras coisas, é porque nós temos um universo de mulheres, né? Já foi 86% de mulheres na rede privada, ou seja, mulheres que, em tese, teriam mais condições de escolher, né, se submetendo a cesarianas. A Anne Rame tinha uma expressão que era maravilhosa. Ela falava, uma cesariana por coação, né, por cesarianas por coação, por falta de informação,
por mentiras, né? E por ameaça mesmo à saúde dela e dos filhos, né? Então, em regra, o entendimento era que essa mulher só poderia ter sido enganada se ela estava escolhendo uma cesariana, né? E, poxa, a gente também tem que amadurecer, né? O movimento tem que amadurecer e respeitar essa autonomia, né? É autonomia, é o entendimento, né? Que aquela que tem informação de qualidade, né? Porque isso é imprescindível, não existe escolha sem informação, né? Aquela lá que ouviu, essa circular de cordão vai matar o seu neném, então corta, doutor, isso não é uma escolha, né? Não é uma escolha. Mas baseado em informação de qualidade, gente, estamos juntos, a gente quer fortalecer isso aí, né? Tá? E acontece mesmo, né? É uma revolução, tem seus custos, né? Uns Robespierre aí vão parar na guilhotina, acontece. É desse jeito, né? É lamentável porque a gente está falando, né, de pessoas, né? E de pessoas que poderiam vir para cá, né? Vem para cá, defender o seu direito à autonomia da mulher, ainda que se leve a cesariana, né? Mas eu acho que isso também está sendo... nós já estamos mais consolidados, nós somos mais firmes. Quando o João nasceu no Sofia Feldman, na casa de parto, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse uma total maluca, não tinha diálogo, entendeu? Era como se eu fosse assim, enfim, como se eu estivesse desfilando pelada na Praça 7 com um tanto de pena grudada no bumbum, entendeu? Sabe? Então, hoje não, né? Hoje estou aqui falando no chique Instituto Nascer, né? Acho que essas coisas estão mudando. É devagar, mas nós estamos consolidando nisso aí. Que bom, que bom. Muito bom. Gabi, eu acho que ficou um recado aqui, assim, né? Acho que um recado importante para as mulheres, né? Gostei muito quando você diz, não, a autonomia é uma premissa. Não existe humanização sem autonomia da mulher. Eu acho que por essa frase já valeu a live, tá bom, Gabi? Assim, né? E outra dica, tempo muito, outra dica, eu acho que importantíssima, assim, uma para a mulher e para as famílias e para os casais brasileiros, né? Entender, gente, nós estamos vivendo um momento de transformação, né? De transição, que vai levar aí algumas décadas, né? Nós estamos vivendo a primeira década, né? Nós estamos tirando o carro, o freio de mão e fazendo andar um pouquinho, andou um pouquinho, assim, né? Mas a mudança está por vir. Então, acho que uma dica importante, né, é o diálogo com seus cuidadores, né? Cobrar das instituições públicas e privadas, né? Assim, hoje já tem em Belo Horizonte hospitais privados já acolhendo o plano de parto com mais respeito, né? Assim, mas eu sempre digo isso, o que você falou, só 30% da população tem bebês em maternidades privadas. 70% dos brasileiros nascem em maternidades públicas, né? Então, também lá deveria ter, mais do que qualquer local, nesse local é que é fundamental, né? Tem muitas mulheres vivendo parto sem autonomia no serviço público, mas é muito mais. Assim, se a gente imaginar o volume de brasileiras que estão dando à luz hoje, né? Durante aqui essa noite, né? Sem a mínima autonomia de fazer escolhas das mais simples, desde a presença de um acompanhante, do seu marido, desde o direito de ter métodos naturais de alívio da dor, desde o direito de ter anestesia peridural. Então, o problema é muito grande, né? Assim, é por isso que vai levar algumas décadas, né? Então, o plano de parto como uma ferramenta importante de comunicação, né? Acho que fica um grande recado, uma grande ferramenta de comunicação, o plano de parto, né? E o recado para os colegas, né? Para os colegas médicos e tal, a documentação disso de forma clara em prontuário, principalmente decisões ou escolhas que a ciência diz. Eu falo isso com as minhas gestantes, que a bolsa rompe. A ciência diz que o mais correto é ir para o hospital induzir o parto. Por isso, por isso, por isso. Cientificamente é isso que tem hoje. Pode ser que daqui a 10 anos a ciência muda, né? Mas
nós podemos respeitar a sua escolha, porque o risco é esse, tudo bem para você. Então, a documentação, acho que isso é uma coisa que preocupa muito os médicos. Seja o médico no consultório, seja o médico no plantão, numa situação que você não se sente seguro, documenta ali, chama um outro colega, né? Chama o diretor, pera um pouquinho, eu não me sinto seguro aqui com essa escolha, né? Ou tecnicamente eu não me sinto preparado para isso, né? Então, acho que a documentação por parte do médico e tal, acho que isso foram duas dicas importantes, assim, pensando no resgate, na reflexão sobre a autonomia. O problema é imenso, é gigante. O Brasil é enorme, é um país que a gente não pode fechar os olhos, as mulheres não têm autonomia na hora do parto. Falamos um monte de coisa aqui, falamos, e a verdade é essa, né? A verdade é essa, me desculpe aí, mas não tem, entendeu? Assim, não tem no serviço público e não tem no serviço privado, entendeu? Às vezes sendo conduzida para um caminho, né, de uma cesariana por desinformação, por insegurança, por medo, né? E no serviço público, né, a mulher sendo conduzida a um parto normal, às vezes também sem nenhuma autonomia, né, para fazer as suas escolhas, desde coisa muito básica, né? Então, o problema é enorme. Nós temos muitas lives para poder conversar sobre esse assunto, né? Eu acredito, como você, que a gente está vivendo a transformação da história e só está começando. E a gente precisa de todas as pessoas que passarem aqui, que assistir no IGTV, no YouTube, no Spotify. Todos vocês que ouviram isso aqui são multiplicadores, né? Tem que cobrar essas mudanças, né? Cobrar dos políticos, cobrar né? Quem é médico, quem é enfermeiro, cobrar nas instituições onde trabalha. Poxa, isso tem que mudar. Assim, não é possível, né? Não é possível a mulher brasileira falando da dor, ela não ter direito ao manejo da dor, nem natural e nem medicamentoso, né? Então, me desculpe o desabafo, mas esse é o recado que eu tinha que dar. Esse recado, né? Porque a gente vive nesse país em reconstrução, né? Em transformação. Eu criei esses encontros com colegas, com personalidades da obstetrícia, para a gente poder fazer essas reflexões, né? Que o Brasil tanto precisa, né? A gente está vivendo um país polarizado politicamente e às vezes as escolhas também, agora na hora do nascimento também, um pouco de polarização, né? Então acho que bom senso, equilíbrio e apontar uma direção, né? Não só apontar o dedo para os problemas, né? Eu tenho feito muitas... Achar soluções, né? Criar um caminho a ser trilhado, assim, acho que a gente precisa disso, o Brasil precisa e as mulheres certamente vão agradecer, né? Mas eu falei que essa segunda parte seria uma reflexão mais filosófica, né? Porque a bioética faz parte da filosofia, né? Da ética e cuida exatamente das questões ligadas ao cuidado com a vida, né? Eu poderia aqui fazer uma live sobre fertilização, né? Doutora Cláudia é especialista em reprodução humana, né? Então, acho que só em reprodução humana daria 2 horas de live, né? Sobre bioética, né? Poderíamos falar aqui sobre abortamento, né? Sobre outras questões ligadas à vida da mulher, mas o tema é parto, né? Um pouco é nascimento, né? A gente vive no Brasil um país vice-campeão mundial de cesarianas, com uma taxa de cesariana alta no setor privado, mas, por outro lado, o setor público também com uma experiência de parto, às vezes, sofrida e negativa, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Se explica para as pessoas um pouquinho, depois a gente entra nos pilares dos princípios da bioética, né? Mas falar um pouquinho a sua visão, assim, de bioética. Oi, Emerson, se você permitir, eu queria só falar um pouquinho da minha história, porque tem muito a ver da história da assistência ao parto, né? Eu sou médica, minha formação primária é ginecologia e obstetrícia, e paralelamente a essa questão da assistência médica, eu sempre gostei muito de entidades médicas. Eu acabei a residência, eu já entrei comecei a participar da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais, a SOGMIG.
E quando já tinha um tempo que eu estava lá, a sociedade tinha 60, exatamente no ano que ela fez 60 anos, nunca teve uma mulher da presidência. Então, eu falei, poxa, mas está na hora de uma mulher assumir a sociedade dos médicos que cuidam das mulheres, né? E então, também, nos 60 anos de Sojimig, foi a primeira vez que teve disputa. Então, assim, uma mulher resolveu assumir a presidência, então vamos disputar isso aí. E ganhei, né? Fui a primeira presidente mulher da Sojimig, como também tive a honra de ser a primeira presidente mulher do Conselho Regional de Medicina. Mas só para dizer, então eu tive uma vivência muito grande, tanto nas associações como em conselho. E eu pude ver, nesses quase 30 anos, uma evolução muito grande. Porque eu acho que você e a Gabi colocaram muito bem. A gente está mudando, mas nós não vamos mudar uma filosofia de 3 décadas em uma. Isso é muito complexo. Eu lembro dos meus preceptores de residência falarem claramente parto normal e cesariana. Então, quer dizer, teve toda uma geração formada com aquilo. Mas as coisas estão mudando, sim. E eu acho muito bacana os movimentos femininos querendo dar esse apoio, valorizando a autonomia da mulher. E isso eu consegui vivenciar. E eu queria colocar esse meu ponto de vista. Como que tanto as sociedades, os conselhos, todo mundo tem lutado para essa diminuição do índice de cesariana, né? Isso é uma coisa muito preocupante para todo mundo e eu acho que com calma a gente vai chegar lá. Gostei muito do final da Gabi, ela falando que se ela voltasse 10 anos atrás, talvez o pensamento seria um pouco, né? Mais devagar. E é isso mesmo que a gente vê. Então, tem que parabenizar todo mundo que está assistindo essa live, porque eu tenho certeza que quem tem essa filosofia de vida é porque quer muito bem a você, ao seu corpo e ao seu filho. Isso a gente não tem dúvida. Muito bom. Voltando à autonomia, é difícil a gente falar de autonomia da mulher sem falar o que é autonomia. E é difícil você falar o que é autonomia sem falar em bioética. É difícil você falar de bioética sem falar o que é a ética. Então, gente, a ética, ela seria aquele conjunto de princípios morais numa sociedade que fala o que é certo e o que é errado. Então, por incrível que pareça, a ética muda muito. E um ponto muito interessante de mudança na ética médica, por exemplo, é exatamente a questão da autonomia. Se nós formos ver na época de Hipócrates, ou logo depois, né, Hipócrates é considerado o pai da medicina, era inaceitável você nem perguntar ao médico o que ele estava fazendo. Ele era o certo, era o paternalismo. O médico sabe, ele fala e você faz. E agora isso tem uma mudança gradual, mas que tem se acelerado muito nos últimos anos. Então, a gente tem hoje uma das principais mudanças do último Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina foi exatamente em respeitar ao máximo a autonomia do paciente. Tá? Não só da mulher, mas, por que não, do homem. E você citou também, Emerson, que no caso de câncer, por exemplo, você não deve, um caso mais grave, o médico não deve respeitar a autonomia, não. Deve sim. Ele tem que respeitar a autonomia sempre. O paciente está com câncer, se ele quer, infelizmente, ele não quer tratar, o médico tem que respeitar a escolha daquele paciente. Não? Mas, para que se tenha essa escolha, a gente tem que ter alguns princípios a serem respeitados. Não? Então, só voltando um pouquinho, eu falei na ética. A bioética, o que é? É a aplicação da ética na vida. É o que a gente chama de ética prática. E a bioética ela surgiu principalmente devido às mudanças tecnológicas. Você citou aí, eu sou especialista em reprodução humana. Poxa vida, a bioética da reprodução humana é fundamental. Né? Nós temos muitos questionamentos que, igual você falou, de ficar horas
tentando discutir sem chegar a uma conclusão. Então, a bioética é isso. É quando você vai aplicar a ética naquelas questões de vida, principalmente trazidas pela evolução. E a bioética, ela tem 4 pilares, né, principais, que seriam autonomia, que é o primeiro, o princípio da beneficência, sempre faça o bem, o da não maleficência, nunca faça aquilo que vai levar a um dano a um paciente, e o da justiça. Vão fazer com que toda aquela sociedade tenha todos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Aí a gente já cai naquilo que foi colocado pela Gabi por você, porque será que quando a gente tem uma assistência ao parto diferente na rede pública e na rede privada, nós estamos respeitando a bioética? Não, não está tendo justiça. Isso tem que ser trabalhado? Tem que ser trabalhado por quem? Tem que ser trabalhado por nós, médicos, pelas pacientes, pela sociedade de uma maneira geral, para poder mudar isso tudo. A gente vai mudar. Eu não sou partidária política, mas eu também não sou apolítica. Sou a favor de uma política apartidária. E se a gente não lutar por isso, a gente não vai conseguir. Se a gente não lutar por uma boa assistência ao parto humanizado, a gente não vai conseguir. E tem que vir da sociedade, sim, das entidades médicas, das entidades de enfermagem, porque hoje já acabou aquela questão que médico é médico, enfermeiro é enfermeiro, um não faz o trabalho. Não. Hoje, gente, a pessoa inteligente, ela quer trabalhar em equipe. Ela quer pegar o que há de melhor em cada um. Então, a doula, ela tem o papel dela, que tem que ser respeitado e reconhecido. A enfermeira obstetra tem o papel dela, que tem que ser respeitado e obedecido. Como o médico também tem o dele. Então, a gente tem que trabalhar junto, todo mundo junto. Porque se você perguntar a cada um desses qual que é o objetivo deles, é uma mãe e um filho saudáveis. É uma sociedade saudável. E quando eu falo em saudável, eu não estou falando em Apgar 10, não. Eu estou falando, como a Gabi colocou também, tão bem, em uma criança mentalmente saudável. Né? Em um casal, como você falou aí, né? Eu sigo o marido, eu sigo, o que eu faço? Então, às vezes é difícil, mas a gente está aí para lutar mesmo. Eu acho que quando as coisas são, quando as questões são difíceis, aí é que a gente tem que lutar direito. Tá? Exato. Bom, e o que é autonomia, o Emerson? Autonomia para você ter autonomia, para a paciente ter autonomia, é essencial que ela seja uma pessoa que, como se fala, ela seja capaz. Tá? Então, primeiro ponto da autonomia. Então, a paciente, ela vai responder por ela vai ter autonomia de escolha desde que ela seja capaz. Uma paciente que assim, não que não seja capaz, mas vamos pegar uma criança que tem um certo retardo, né? Uma criança diferente, né? Aquela criança especial, aquela criança, ela não tem a capacidade, ou mesmo um adulto, né? Mas aquele adulto que não tem essa capacidade, esse discernimento, ele não pode ter autonomia. Não tem como ele ter autonomia. Tá? Outra questão muito importante da autonomia é você saber o que vai acontecer. Então, você tem que ter capacidade para discernir, você tem que ter conhecimento, porque como que eu vou chegar para uma paciente minha, falar com ela assim, olha, nós vamos fazer uma cesárea. A cesárea é melhor. Mas por quê? Porque eu disse? Não. Ela tem
que entender. Ele tem que explicar, se possível, o pré-natal inteiro. Da mesma maneira, ela quer... Eu não faço mais obstetrícia, mas já fiz muito e amo obstetrícia. Mas o paciente às vezes chegava, primeira consulta, doutora Cláudia, eu quero cesárea, vou fazer o pré-natal, se a senhora me prometer que faz uma cesárea. A minha fala era a seguinte, tá, nós vamos fazer o pré-natal. Se chegar na última consulta, você ainda querer a cesárea, eu te prometo que eu faço. Porque o pré-natal inteiro eu mostrava para ela que o parto normal é muito melhor. Então, tem razão, doutora Cláudia. Eu acho que vamos para o parto normal mesmo. Então, você tem que ter esse conhecimento. E outra coisa, você tem que ter o consentimento. Que isso aí, como conselheira do CRM, né, eu já vi vários processos que eram duas coisas que você falou. Não anotava em prontuário. Né? Então, isso não é só para o médico, não. Isso é para qualquer profissional. Você tem que anotar, registrar tudo que você fez. Tá? E outra coisa é porque você não tinha pedido o consentimento do paciente. Então, você tem que pedir o consentimento. Senão, não adianta. E ele tem que, esse consentimento, ele tem que estar acolhido no momento que ele vai assinar aquele consentimento. Ele tem que ser lido com aquele paciente. Ele tem que estar nas palavras daquele paciente, que ele possa entender. Isso, sim, é um consentimento que vale. Não é aquele que você chega para internar no hospital, eles te dão um papel, faz uma cruzinha e fala assim, assina aqui. Você nem sabe o que está assinando. Não? Então, são questões da bioética, questões da medicina, da enfermagem, de todo mundo que trabalha em saúde, que eu acredito que... eu sou uma pessoa muito otimista, Emerson. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Pelo que eu vi na minha residência, pelo que eu vejo com os residentes de hoje, não tem dúvida que a assistência à mulher, ela vai ser cada vez melhor. Sabe? A mulher não quer. Hoje é rara aquela mulher que fala que eu quero uma cesárea. Por quê? Porque a mulher da novela das 8 chegou no hospital no sábado, às 8 horas da manhã, ganhando flores, com a unha feita, o cabelo arrumado, e é que resolveu ganhar a parte normal, igual você falou, berrava, urrava de dor, né? Quando não complicava. Então, foi toda uma cultura. Eu acho que foi uma cultura... não sei se a gente pode falar em culpa, mas se é que se pode falar em culpa, foi culpa da sociedade, foi culpa do médico, foi culpa da paciente. Mas acho que a gente não tem que olhar para trás, não. A gente tem que olhar para frente. Olha para frente. Que bom que tem gente preocupada com isso. Acho que eu falei muito, né, Emerson? Muito bom. Não, falou maravilhosamente bem. Não, quando começa a falar tão bem assim, eu fico bem quietinho, só aprendendo e saboreando. E ao final, eu acho que precisa de... Lindo contando a sua história também como a primeira presidente da Sociedade Mineira de Ginecologista e Obstetra e do CRM também. E então, já fica um recado aqui, né? Por mais mulheres em condições de liderança e tal. Imaginar isso, né, gente? Imaginar que demorou 60 anos para uma mulher ser presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Assim, a área médica mais feminina do que essa é impossível, né? Assim, então, muito bom ouvir toda a sua história e um pouco dessa reflexão aqui sobre autonomia, né? Mas isso, né, Cláudia? A gente estava falando exatamente sobre essas coisas, refletir sobre isso, né? Sobre esse tempo que nós estamos vivendo, né? E a nossa sociedade, ela é ansiosa, né? Ela quer a mudança, às vezes, tudo para agora, de uma vez só, e isso não vai acontecer, principalmente numa cultura, uma cultura médica, né? Então, uma cultura social, né? Do nascimento, né? Assim, e as pessoas, e as mulheres ainda escutam muitas coisas das mães, né? Assim, o que elas escutam das mães, das tias, não é só de médico que elas escutam, né? Assim, o que a mãe viveu, o que as pessoas mais simples vivem, o que a mulher escuta
de uma pessoa que teve parto há 30, 40 anos atrás, assim, amedronta, assim. Não? Então, o papel médico no pré-natal, né, de informar, de esclarecer, o papel da sociedade, né, de ginecologia e obstetrícia também, como educadora, né, isso, né, o CRM, nós estamos aqui, né, uma honra recebendo você para conversar com mulheres que vão assistir isso aqui, né, e fico muito, muito feliz. Mas vamos falar um pouquinho sobre os outros pilares, né, porque é isso, quando eu falo de parto, né, de não fazer, não, de fazer o bem, né, e o outro, de não fazer o mal, né, assim, é uma reflexão complexa, assim, para o Brasil que a gente vive, né, assim, eu acho que a ciência, né, assim, toda vez que a gente vai discutir aqui um pouco sobre isso, a gente tem que ancorar na ciência, o que nos protege, né, assim, como médico, né, fazer o que a ciência aponta, né, assim, como sendo os melhores caminhos, né, assim, claro que todo médico tem autonomia também para tomar a decisão de acordo com o que sente ou o que tem de experiência, né? Mas a ciência ancora muito, né, fortemente as grandes decisões, né? E isso é uma reflexão para as próximas gerações também, para os médicos jovens que têm chegado, né? Eu acho que e eu achei muito bacana você falando dessa sua percepção de que você tem visto essa mudança acontecer, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Né? Os É. médicos mais jovens hoje, assim, para eles, da mesma maneira que o parto cesariana era normal há 20 e tantos anos atrás, hoje nem se fala, né? Hoje é parto normal, parto normal, parto normal, está certíssimo, né? Mas a autonomia do médico, Emerson, ela tem um outro nome, digamos assim. É o que a gente chama de objeção de consciência. Então, a objeção de consciência é quando, por exemplo, a paciente chega... Não vou colocar o parto, que é uma questão mais de urgência, né? Mas um aborto legal, que o paciente, talvez por religião, não sei, o médico, ele não concorda com aquilo. Então, se ele não concorda com aquilo, ele pode procurar o diretor técnico e falar, olha, infelizmente, eu não vou fazer, não é uma urgência, não vão achar outro médico para atender. Então, isso é objeção de consciência. Né? Aquela resolução que a Gabi citou, a 2232 do CFM, aquela resolução, ela foi exatamente para tentar preservar a autonomia do paciente. Tá? Em alguns casos, ela fala muito de testemunha de Jeová. Em alguns casos, é exatamente isso. O médico fica, o que ele faz agora? Tem juiz que, se ele dá o sangue, o juiz vai lá e vai condenar. O outro, se não dá o sangue... Então, ela é muito interessante. Né? Inclusive, esse artigo que a Gabi falou, do binômio, ele até foi tirado da resolução. Ele não está mais na resolução. Mas, não, como diz, só explicando o que aconteceu. Quando você falou aí daquela paciente com duas cesáreas anteriores, pélvico, que foi ganhar a menina em casa, então, quando a ideia do CFM, ao colocar aquilo, foi exatamente nesses casos. Né? Porque teve um caso semelhante no Rio Grande do Sul, uma paciente com 3 cesáreas anterior, chegou no hospital, queria o parto normal, a médica, o menino estava pélvico, a médica falou que não, e ela foi para casa, ganhar o menino em casa. E sozinha, não era nem com uma assistência boa, não. Resultado, o promotor fez buscá-la quase que à força, porque ele entendeu que, nesse caso, o que precisava era... a autonomia dela estava superando a autonomia do feto. Né? Então, seria mais relacionado a esses casos. Mas é claro que a mulher é a mulher e é o centro, é a protagonista. Isso é uma coisa que não se discute. Só mais uma coisa que a gente pode... quando que a autonomia não deve ser respeitada? Ela não deve ser respeitada quando o bem público
sobrepuser o bem daquela pessoa, o que é aquela ação daquela pessoa. Ó, a gente está aí na pandemia do Covid. Então, vamos supor, uma pessoa sabidamente infectada por Covid vai chegar e vai querer ser atendida no meio de todo mundo. Porque a autonomia dela é essa. Não, a autonomia dela não é essa, não. A autonomia, o bem da sociedade ali está muito acima da autonomia dela. Ela vai lá para onde tem que ficar com os Covids. Né? Então, tudo tem que ser muito bem contextualizado. Né? Quando se fala em bioética. E esse desafio, né? Assim, eu fiz essa pergunta para a advogada, né? Agora estou fazendo para você também sobre essa coisa do limite, né? Você falou aí agora um pouco, né? Essa coisa de até onde vai, né? Principalmente ligado ao parto, né? Que é ainda mais no Brasil hoje, né? As mulheres estão um pouco inseguras, ou seja, às vezes elas vão para um hospital, né? E às vezes inseguram com algumas condutas. Será que aquela conduta, o que era para ser uma coisa de fácil assimilação, ou seja, não, o médico está dizendo porque é isso mesmo, né? O médico está aqui para fazer o melhor, né? E já teve aqui várias contando histórias aqui, escrevendo aqui, não, que o médico disse isso e era outra coisa e tal. Então, a mulher chega, às vezes, para ter bebê numa maternidade pública, uma maternidade privada, e ela pode se sentir, hoje no Brasil, insegura. Será que as decisões e as condutas ou as intervenções estão sendo verdadeiramente necessárias ou não, né? Então, é um dilema do momento isso aí que a gente tem vivido, né? Não é Mas isso? Assim, Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu acho que talvez, só o pré-natal seja mais importante que o parto numa hora dessa. Sabe por quê? Se ela fez um pré-natal onde ela foi muito bem informada, ela vai saber na hora que o médico falar, olha, eu vou ter que fazer uma episiotomia. No seu caso, não tem jeito. Mas por que tem que fazer? Por isso, isso e isso. Ah, então o senhor tá certo, eu vou ter segurança. Perfeito. Então, eu acho que durante o pré-natal, ela tem muito mais tempo para ela ter conhecimento a respeito das possíveis intervenções do que com o médico de plantão. Sem dúvida, né? O pré-natal como uma construção de tudo isso, né? O que vai viver lá na frente, né? Não é isso? Se ela não... É aquilo, né? O conhecimento, ele é das principais premissas da autonomia. Não se pode ter autonomia se você não tem conhecimento. E falando em conhecimento, né, Cláudio? Eu acho que, para a gente finalizar aqui um pouco, né, porque eu acho que uma das coisas importantíssimas, principalmente conversando com a vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, né, que é o grande regional de medicina, o grande desafio, assim, a grande preocupação que todos nós precisamos ter, né, e tal, é com a qualificação dos cuidadores, né? Que eu não estou nem falando da qualificação médica, né? Claro que o médico tem um papel de liderança ou de gestão desse cuidado, ou de organização desse cuidado, vai atuar nos momentos mais agudos e mais de risco, né? Numa situação de nascimento e tal, mas a qualificação de toda a equipe, né? O Brasil precisa de fazer essa reflexão, né? Assim, já que o modelo está mudando, já que a mulher está mudando, já que a informação é mais democrática, já que a informação chega agora, não chega só através do saber médico mais. Então, pera um pouquinho, é importante que todos os cuidadores aqui, não colocando só o médico, né? Mas o médico com papel importante, mas a qualificação, né? A qualificação, a medicina baseada em evidência, né? Ancorando nas grandes decisões, as decisões mais importantes, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Essa preocupação com a qualificação dos cuidadores em obstetrícia, né? Emerson, a gente tem usado um termo, né, do CRM, de um tempo para cá, que é o conselho conselheiro, que é exatamente
formar bem o médico, mesmo porque a gente acredita que se ele estiver bem formado, ele vai ter uma chance muito menor de complicação, vai dar uma assistência muito melhor para a população. E a gente tem cursos de ética médica, onde isso tudo é muito bem abordado e que tem sido muito divulgado, e tem curso específico para curso muito específico para assistência ao parto, urgências, emergências obstétricas, que são feitos juntamente com a Sojimig. Então, tem sido uma grande preocupação do Conselho. Que bom, muito, muito importante isso, muito importante. Eu acho que nessa transição, essa qualificação aí é uma ferramenta fundamental